eu sou Aricelma Costa, pedagoga formada pela UFMA, mestra em Educação pela UFPA e sou professora de Educação do IFMA. Hoje vou trazer uma reflexão sobre um dos temas que considero mais importante enquanto pesquisadora. Considerando toda a problemática em que estamos vivendo nesses últimos tempos por conta do Covid-19, considerando ainda que temos tantas outras problemáticas sendo vivenciadas, sobretudo dentro das casas, muitos se encontram dentro de suas casas vivenciando muitos conflitos, ainda temos muitas outras problemáticas que são silenciadas. Considerando que ainda estamos no mês de maio, conhecido como o mês laranja, para que possamos nos lembrar que existe o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes. E que não podemos cruzar os braços diante de tal situação, resolvi falar um pouco sobre o tema violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Vou deixar aqui alguns links de alguns textos produzidos por mim para quem tiver interesse sobre esta temática. Lembrando um pouco do que diz Roger Dadon. Quantas vezes a família, ambiente fechado e carregado de intensa afetividade, não foi apresentada e denunciada como um ambiente privilegiado de relações de força e dominação de rara ferocidade, onde se vê, por exemplo, a tirania parental castradora ou o investimento hipócrita da alma infantil com afeição garantida. Disputar odiosamente com as miseráveis estratégias infantis de defesa e de retorção, de simulação e de sedução. O Brasil ainda escasseia de estudos que sejam capazes de aprofundar uma leitura sobre as consequências da violência sexual contra crianças e adolescentes. Sobretudo quando o processo de vitimização ocorre dentro do âmbito familiar. Nos últimos anos, descortinam-se cenas de extrema violência intrafamiliar, permitindo à sociedade entender que a família não é ambiente carregado de afetividade, como crer falsamente a maioria das pessoas. Pesquisar sobre violência sexual intrafamiliar incomoda e aflige, fazendo com que cale um cerrado bloqueio na sociedade de forma geral. A violência sexual contra crianças e adolescentes é influenciada de forma intensa pelo tempo histórico e pela cultura, o que complica ainda mais uma definição aceita globalmente. Definir o que é violência, o que é criança, o que é adolescente depende muito da compreensão dos indivíduos nas diversas culturas. Sendo um fenômeno endêmico, ocorre em qualquer lugar, em qualquer contexto, independentemente da classe social, da faixa etária, da etnia e da sociedade, envolvendo conteúdos de difícil compreensão e potencialmente apresentando risco de morte aos envolvidos. A pior forma de violência cometida contra crianças e adolescentes é a intrafamiliar. Para estudiosos que trabalham essa questão, existem 4 formas de violência intrafamiliar: física, psicológica, negligencial e sexual. A sociologia e a antropologia descrevem que a violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser vista de várias maneiras e apresentam diversas formas de expressões, como incesto, estupro, abuso sexual e exploração sexual comercial. A categoria abuso sexual contra crianças e adolescentes como uma das configurações da violência intrafamiliar perpetra como uma forma de violência que envolve poder, sedução e ou coação. Por ser uma violência que envolve desigualdades de geração e de gênero, o abuso é frequentemente praticado sem o uso da força física e não deixa marcas visíveis, o que dificulta ainda mais sua comprovação, principalmente quando se trata de crianças pequenas. A violência sexual intrafamiliar é designada como aquela que ocorre no âmbito familiar, envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto, embora a probabilidade seja maior entre parentes que vivem sob o mesmo domicílio. No caso das meninas, quando o violentador é o pai ou padrasto, torna-se ainda mais complexo o problema. Muito mais ainda por existirem muitas mães omissas,
que preferem muitas vezes sacrificar suas crianças e seus adolescentes por medo das ameaças do violentador ou por temerem as diversas formas de dificuldades que fatalmente surgirão com a descoberta ou revelação da violência. Esse tipo de violência é uma das formas mais cruéis de violação do direito à dignidade, ao respeito e à liberdade. Diante da complexidade da violência sexual contra crianças e adolescentes, percebe-se que meninas e meninos violentados são inseguros, fragilizados, desnorteados, impotentes, injustiçados e muitas vezes não conseguem lutar sozinhos para enfrentar o problema que os cercam. As crianças têm confiança nos adultos que conhecem, mesmo porque elas não têm outra escolha. Sendo assim, a sociedade civil e o Estado têm de se engajar no sentido de responsabilizar todos pela salvaguarda dos direitos das crianças e dos adolescentes violentados. No que compete à família, a mesma não é uma instituição isolada do contexto histórico, cultural, social e econômico, mas um dos subsistemas em que se encontram presentes e se enfrentam os poderes estruturantes e estruturados da sociedade. Autoritarismo, machismo, preconceitos e conflitos em geral são articulados com as condições de vida das famílias e as questões de poder manifestam-se nas relações afetivas e na sexualidade. É nesse contexto de poder que deve ser analisada e compreendida a violência de adultos contra crianças e adolescentes. A violência familiar é, pois, uma forma de relacionamento ancorada na história e na cultura brasileira. A família é indicada na literatura como elemento importante para a sobrevivência dos sujeitos e igualmente para a proteção e socialização dos seus componentes, como também para a transmissão do capital cultural, do capital econômico e da propriedade do grupo, e das relações de gênero e solidariedade entre as gerações. Se a família é uma representação mediadora entre indivíduos e sociedade, deverá ser um espaço de produção e transmissão de pautas e práticas, como uma organização responsável pela existência cotidiana dos seus integrantes, produzindo, reunindo e distribuindo recursos para a satisfação de suas necessidades básicas. Infelizmente, ocorre muito o silêncio por parte da maioria das pessoas, ignorando a existência de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Esse silêncio chega a ser perturbador. Isso é grave e requer providências urgentes e eficazes. A sociedade, de forma geral, precisa se mover e pressionar o Estado a cumprir seu dever no que tange a esse drama. A cultura, a sociedade, as práticas sociais precisam de modificações intensas a fim de evitar os abusos sexuais cometidos contra meninos e meninas. As limitações brasileiras estão na falta de programas de prevenção para abusadores em potencial, bem como na coleta e divulgação de dados sobre a violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. Segundo o ECA, a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente será articulada por um conjunto de ações governamentais e não governamentais, sinalizando por meio dessa determinação a importância da implantação e a estruturação de uma rede de proteção à infância e à adolescência. A estruturação da rede implica na inclusão de atores sociais diversos e instituições de setores variados. Apresentam-se como componentes da rede social de atenção às crianças e aos adolescentes as escolas, os postos de saúde, os hospitais, os abrigos, os conselhos tutelares, os conselhos de direito, a promotoria e o juizado da infância e adolescência. Por conta da sucessão de diferentes gerações,
e das mudanças geradas por elas na realidade social, é que a sociedade precisa dizer não à violência sexual contra crianças e adolescentes e buscar a proteção integral desses sujeitos. Essa direção humanizadora encontra-se materializada na Constituição Federal de 1988, notadamente no caput do artigo 227. Juntamente com o ECA, são instrumentos valiosos na tentativa de consolidação de mudanças que estão se processando na sociedade brasileira, a fim de legitimar os direitos das crianças e dos adolescentes inexistentes, principalmente no que diz respeito à violência sexual. Ressalta-se que, em qualquer ação realizada em prol da criança e do adolescente, é de extrema importância a atuação dos órgãos governamentais, judiciais, da sociedade civil organizada ou de membros isolados da sociedade. E no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, as intervenções públicas não podem restringir-se apenas à responsabilização penal dos abusadores. Há a necessidade de se implementar políticas públicas que assegurem de forma articulada o atendimento e assistência integral às vítimas de violência. Concluindo, no Brasil existem leis contra a violência sexual, porém não há muita materialização dessas leis no seio da sociedade. Há também muitas dificuldades de notificação dos casos às autoridades competentes, e isso desfavorece o funcionamento do sistema de garantia de direitos. Por ser complexo o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes, os vitimizados ou revitimizados têm medo de que, com a denúncia, o violentador seja punido e, posteriormente, o revitimize outras tantas vezes. Surge então outro sofrimento, resultando no sentimento de culpa. Assim, crianças e adolescentes passam a se sentir culpados. Apenas o diálogo aberto entre o vitimizado ou revitimizado e os familiares, a orientação dada por profissionais competentes e capacitados, a relação de confiança com informação e a adequada educação sexual poderão ser armas contra esse tipo de violência e, consequentemente, amenizarão a dor dos envolvidos com a problemática, propiciando a vítima perceber previamente o problema para que, de alguma maneira, possa aprender a se defender ou a revelar situações de violência sexual. Diante desse quadro, considera-se fundamental a discussão da violência sexual, tendo como eixo principal a defesa dos direitos humanos, para que não ocorram os descasos ou a ausência do cumprimento das leis e as divergências sobre suas aplicabilidades e efetivações, como também com o cuidado com o desenvolvimento posterior das crianças e adolescentes vítimas da violência sexual. É isso! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, faça sua inscrição, deixe comentários, sugestões e compartilhe. E até a próxima preleção!